Então, não consegui me reconhecer nas palavras do pastor Peterson. Então, a saúde dos irmãos, no maravilhoso nome do nosso Salvador. Eu sou Ernesto, como dizia o pastor Carl Peterson, e vamos falar um pouco da história. Os pensadores africanos e ocidentais dizem que nós, os africanos, somos um povo narrativo e não analítico. Então, entendemos melhor as coisas narrando histórias. É por isso que eu vim aqui para contar uma história. Então, no ano passado, toda a igreja que não é católica, comemorou os 500 anos da Reforma. Isso por ocasião de completar-se os 500 anos da fixação das 95 teses de Martinho Lutero na capela de Wittenberg, na Alemanha. Então, todo mundo estava envolvido, aqui em Moçambique, Brasil, Estados Unidos, Europa, estava com esse júbilo, com essa euforia de ver uma igreja de Cristo a comemorar 500 anos depois de se desvincular da igreja de Roma. Mas o nosso trabalho esta noite, nós não vamos falar exatamente das 95 teses ou do evento em si, mas vamos tentar mostrar a distância que existe entre aquilo que Lutero condenava e os reformadores condenavam e aquilo que a Reforma reafirmou e Lutero reafirmou. Então, procuramos ver, durante esses 500 anos, como é que a Igreja é, mas revisitando as maiores conquistas de Lutero e dos reformados. Então, nós vamos falar de 3 pontos principais. O primeiro ponto é a característica da Igreja no tempo de Lutero. Como é que era a Igreja no tempo de Lutero. E, a partir dessas características, nós vamos fazer uma viagem abstrata para vermos como é que a nossa Igreja é, principalmente aqui em Moçambique. E vamos também falar das principais descobertas de Martinho Lutero e vamos ver como é que essas descobertas encaixam-se na vida da nossa Igreja e em nós mesmos. E também vamos analisar o método usado por Lutero para reformar a Igreja. Se nós temos uma paixão em trazer a reforma, e muitos de nós falamos em termos de reavivamento. Então, se nós temos essa paixão, como é que podemos nos inspirar em Martinho Lutero? Então, estes são os aspectos que vamos tratar. Antes de começarmos, oremos. Pai de toda a sabedoria e da graça, nós somos continuamente dependentes de Ti, somos continuamente dependentes da Tua providência e Te somos gratos por isso. Nós pedimos, Pai, que venha nos ajudar a fazer essa viagem histórica, de modo que ela seja útil em nós e nas nossas igrejas. Oramos tudo em nome de Jesus. Amém. Então, como é que era a igreja no tempo de Lutero? Nós encontramos mais ou menos 4 características da igreja no tempo de Lutero. Uma das características era a supremacia do Papa em relação a todas as coisas, inclusive a interpretação da Escritura. Então, muito antes da Reforma, a Igreja Católica acreditava que o Papa tinha toda a autoridade de governar o mundo inteiro e a Igreja. Inclusive, o imperador estava subalterno ao poder papal. Então, o Papa estava acima de todos os homens. Era uma espécie de um intermediário entre Deus e os homens. Então, ele estava no meio como mediador entre Deus e os homens. Por essa razão, ele podia dizer qualquer coisa, podia afirmar qualquer coisa, e isso tinha que ser recebido por qualquer indivíduo. E ele, por causa deste privilégio, por causa desta posição privilegiada que gozava, ele podia reivindicar o título de um mediador, inclusive em aspectos ligados à salvação. Então, ele podia determinar o que é eficaz para que alguém seja salvo e o que não é eficaz para que alguém seja salvo. E não é por acaso que um dos subalternos, dos bispos de Papa e grande oponente
de Lutero afirmou o seguinte, que aquele que não aceita a doutrina da Igreja de Roma e o Pontífice de Roma como regra de fé infalível, da qual também as Escrituras derivam sua força e autoridade, é um herege. Então, esta afirmação está a nos dizer o quê? Está a nos dizer o seguinte, que a Igreja Católica e o Papa são o selo da fé. As doutrinas bíblicas não são verdadeiras por si mesmas. Elas só o são conforme a interpretação da Igreja e do Papa. Então, as Escrituras são verdadeiras quando forem sancionadas pelo selo da Igreja e do Papa. A palavra da Igreja Católica e do Papa são o testemunho fiel de Deus e regra para a conduta de todo o ser humano. Isto faz o quê? Isto tira o lugar das Escrituras e no lugar das Escrituras fica o Papa. Agora, nós podíamos pensar o seguinte, que estas declarações são horríveis. E realmente o são. Mas se nós olharmos um pouco para as nossas igrejas, estas declarações não são tão estranhas. Podemos não declarar assim como declara o Papa ou como declara o magistério eclesiástico romano, mas na prática nós somos também pequenos papas nas nossas igrejas. Eu fiquei surpreendido no mês passado, uma igreja daqui de Maputo lançou um cartaz na internet que dizia que havia uma escola de milagres. Qual é o problema com esta afirmação? É que se há alguém que pode nos ensinar como operar milagres, é que essa pessoa pode ter domínio sobre nós. Ele tem a palavra última sobre o que é milagre. Ele tem a palavra última sobre os mistérios espirituais. E como nós não entendemos, então nós nos submetemos a essa pessoa. Isso não se difere muito. Nós, os africanos, sabemos que antes da entrada do cristianismo aqui, os nossos sacerdotes eram curandeiros. Então, os curandeiros é que sabiam todos os segredos. Então, nós íamos lá, inocentes, ignorantes. Então, os curandeiros é que diziam tudo quanto diz respeito à nossa vida. Então, a ideia de que um pastor é mestre de milagres não se difere tanto da ideia de que ele tem poder sobre nós. Ele domina alguns mistérios e ele pode nos revelar, nos ensinar coisas que até a Bíblia não declara. Então, isto reivindica a posição papal na igreja. Outra característica é a defesa e popularização do que Lutero chamou de teologia da glória. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, que o reverendo Nicodemos vai tratar, talvez hoje ou amanhã, ele diz o seguinte, ele afirma que a fé sem obras é morta. E a partir desta declaração, a Igreja de Roma inventou a doutrina de que a fé em Cristo somente não é suficiente para a salvação. Então, é necessário que se adicione a fé às obras para que alguém seja salvo. E Lutero chamou isto de teologia da glória porque promove os méritos, os esforços da pessoa para a salvação. Não é por acaso que Lutero considerou o livro de Tiago como um livro não revelado, mas provavelmente o próprio Lutero não tenha entendido melhor o livro de Tiago. E eu acredito que nós vamos entender melhor aqui com o reverendo Nicodemos. Então, o que é que está por detrás da teologia da glória? O substrato, o fundamento, o princípio último que está por detrás desta teologia da glória. O que está por detrás da teologia da glória é a antropologia, é a doutrina da natureza humana. O que é o homem? O que é que o homem é capaz de fazer e de ser? Então, a Igreja de Roma considerava o homem como alguém que tem poder suficiente para fazer escolhas espirituais e agradar a Deus por meio das suas escolhas e por meio das suas obras. Esta doutrina, um monumento desta doutrina é o livro de Erasmo, de Roterdão,
o título dessa obra é O Livre-Arbítrio. Então, a Igreja Católica ensinava que a pessoa pode ter uma capacidade interna de escolher e fazer boas obras agradáveis a Deus. E por meio dessas obras, a pessoa ser recompensada, ser justificado dos seus pecados perante o trono da graça. Então, qual é a consequência desta doutrina? A consequência esta doutrina traz duas consequências principais. A primeira consequência é que a posição social e religiosa de alguém era sinônimo da sua justificação perante Deus. Quando os teólogos falam em termos do bem e do mal, eles olham para o estatuto social, o estatuto religioso da pessoa, e a partir desse estatuto, alguém pode dizer que este é bem-aventurado, este tem boas obras perante Deus e aquele não tem boas obras perante Deus. E como naquela altura as pessoas privilegiadas eram o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, então essa posição de bispo, essa posição de Papa, essa posição de padre era sinônimo de que eles eram pessoas aceites perante Deus pelo tipo de obras que eles fazem e pelo tipo de pessoas que eles são. Então, se são pessoas aceites perante Deus, então eles podiam determinar o que devia ser feito por outras pessoas. Por isso, o próprio Papa Leão X, que era o Papa no tempo de Lutero, inventou muitas coisas, promoveu muitas coisas que não são corroboradas pelas Escrituras, mas porque ele estava na posição de um privilegiado perante Deus que podia determinar o bom e o errado, ou o mal. Então, ele inventou muitas coisas. Uma das coisas que ele fazia por causa do privilégio que ele gozava era a venda de cargos eclesiásticos. Então, os sacerdotes provenientes de famílias ricas, de famílias de banqueiros, da nobreza, então eles podiam comprar mais cargos. Alguns bispos podiam ser bispos de 2 ou mais regiões. Ele vendia a justiça, as sentenças eram compradas na corte eclesiástica. Ele aprovou a venda de indulgências. É verdade que a Igreja Católica sempre vendeu indulgências. Se os irmãos recordarem-se, no tempo das cruzadas, os papas podiam dizer o imperador, ou seja, o rei que nos der uma porção X de terra, ou o rei que apoiar em tanto valor, então ele vai ser perdoado os seus pecados. Então, a venda de indulgência é uma prática da longa data dentro da Igreja Católica até os dias de Lutero. Mas o que era estranho no tempo de Lutero é que a venda de indulgência saiu de um comércio entre o clero e a nobreza, entre os reis, as pessoas importantes, os banqueiros e a igreja, para pessoas simples. Então, pessoas simples podiam entregar os seus bens, podiam entregar os poucos recursos que tinham para poder comprar a salvação. Então, no tempo de Lutero, muitas pessoas já tinham perdido muitas terras, muitos recursos, por consequência das decisões ou desta doutrina da venda de indulgência. Também o Papa disputava terras e poder político com os reis das nações, porque ele achava que era o Pedro na terra. Então, ele tinha todas as condições para reivindicar todos os privilégios que os reis detinham. Então, nós podemos concluir duas coisas com estas duas características. Há muitas características, mas podemos concluir duas coisas. Sempre que nós desligarmos a igreja da Bíblia, o que vai acontecer é que a igreja vai sucumbir às nossas manipulações segundo os nossos interesses humanos. Sempre que nós separarmos a igreja da Bíblia, a igreja vai ser aquilo que nós somos. E como nós somos depravados, o profeta Isaías diz que nós somos como que imundo. Nós somos como uma folha que cai
e a nossa iniquidade nos arrebata. E Jó diz que nós temos sede de pecar. A nossa natureza nos impura para o pecado, para as coisas ruins. Então, a igreja, quando ela for desligada da Bíblia e ser ligada a nós, o que vai acontecer é que a igreja vai manifestar a nossa depravação. A igreja vai manifestar a nossa imoralidade, a igreja vai manifestar a nossa cobiça, vai manifestar a nossa ganância, vai manifestar tudo de ruim que nós somos por natureza. Tal era a igreja nos dias de Lutero. Agora, como é que é a nossa igreja? Me parece que é tão ruim quanto nós. Então, sempre que nós separarmos a igreja da Bíblia, a igreja vai refletir aquilo que nós somos. Mas quando nós trazermos de volta a igreja à Bíblia, então a igreja vai refletir o seu próprio Senhor, que é Jesus Cristo. Então, não tem como. Se ligarmos a igreja à Bíblia, a igreja vai refletir Jesus Cristo. Vai ser o corpo de Jesus, de fato. E se nós separarmos, a igreja vai refletir o que nós somos. O segundo ponto são as descobertas de Lutero. O que é que permitiu que Lutero desencadeasse a reforma? Uma das grandes descobertas de Lutero e da reforma é que Deus comunica a sua verdade ao seu povo por meio de um livro. A Igreja de Roma dizia que haviam 3 fontes pelas quais Deus comunicava a sua vontade. Havia o Papa, havia a tradição, os teólogos e os filósofos, haviam os concílios, esses eram concorrentes da Bíblia. E havia a Bíblia, eram 4. Mas Lutero descobriu que a fonte da qual mana todo o conhecimento de Deus é um livro. E ele chamou a Bíblia de palavra externa. Então, Deus exterioriza os seus pensamentos, a sua vontade, por meio de um livro. Tudo que sabemos sobre a salvação, sobre a santidade, sobre o governo da vida pessoal, sobre o governo da vida familiar, sobre o governo da igreja, nos é revelado por Deus por meio de um livro. Então, hoje em dia, nós temos muitas pessoas que recebem revelações na madrugada. Então, essas são coisas esquisitas. Para Lutero, isso não funciona. O Espírito Santo nos mostra Cristo, não nos sonhos, no monte, na floresta, mas por meio da Bíblia. Irmãos, nós somos um povo muito privilegiado. Por quê? Alguns, para falarem com os seus deuses, meu avô era curandeiro, de verdade. Então, Valoi não é alcunha. Meu avô e todos os meus avós eram curandeiros. Quando nós quiséssemos falar com os nossos antepassados, então, o nosso avô tinha que entrar em transe. Mas nós, para falarmos com Deus, não é preciso que alguém transpire ou entre em transe. Se você acorda e quer falar com Deus, já tem a palavra de Deus ao lado. Você pode ouvir Deus a falar para si. Se você quer falar com Deus à tarde, você tem a palavra de Deus externa. Então, é por meio da Bíblia que o Espírito Santo fala conosco. É por meio da Bíblia que o Espírito Santo nos mostra Cristo. Irmãos, eu não estou a querer dizer que a Bíblia é Deus. De jeito nenhum. Mas a Bíblia é o meio pelo qual o Espírito Santo nos mostra Cristo. Todas as confusões que nós temos nas nossas igrejas com os homens de Deus, os milagreiros, os misteriosos, são resultado de nós considerarmos a Bíblia como um meio concorrente da revelação da vontade de Deus. Então, quando nós pensamos que há outros meios pelos quais Deus pode falar conosco, então aí já somos candidatos sérios para manipulações de homens carnais. A segunda descoberta é o Evangelho da cruz.
A igreja medieval ensinava que um pecador podia ser inocentado perante Deus por meio da compra do perdão, por meio das obras. Então, alguém podia fazer boas obras e, por meio disso, ser justificado. O próprio Martinho Lutero viveu durante 20 anos nesse tipo de ensino. Até os irmãos podem se recordar que, quando Lutero decidiu ser monge, é porque ele estava a fugir da ira de Deus. Então, para ele, queria ser monge para estar bem com Deus. E lá no mosteiro viveu lutando, praticando muitas coisas para ver se podia ser aprovado por Deus. E ele mesmo diz em suas palavras: ainda que como monge eu levasse uma vida irrepreensível, sentia que era um pecador diante de Deus. O que isso quer dizer? É que ele tentou praticar as obras, ele tentou fazer boas obras, e os amigos de Martinho Lutero testemunham que Martinho Lutero era, de facto, irrepreensível. Se há um monge que podia entrar no céu por meio das obras, esse monge era Martinho Lutero. Mas ele diz que quanto mais fazia isso, a sua consciência ficava mais perturbada. Não podia acreditar que Deus era aplacado com as satisfações que eu lhe dava. Lembrem-se que o livro de Números diz que para com o nosso Deus não há encantamento. Então, nós temos essa mania de pecarmos, depois fazemos 40 dias de jejum. E quando ainda pesa a consciência, aumentamos dias e fazemos já no monte, e não em casa. Então, essas coisas todas, Deus não se encanta com isso. Isso pode ser curanderismo, magia e outras coisas. Mas para Deus nunca fica encantado com as obras de um pecador. E ele diz: eu não amava, mas sim odiava a justiça de Deus, que pune pecadores. Mesmo fazendo obras para ser salvo, ele continuamente ficava com medo, odiava a palavra de Deus e odiava a Deus que pune pecadores. E ele diz: desta forma eu me irava com uma consciência furiosa e perturbada. Então, em meio dessa fúria, em meio dos seus estudos, Deus, pela sua graça, abriu a sua mente. Ele diz: todavia, persistentemente golpeava aquela passagem, que é de Romanos 1,17, de Paulo, querendo ardentemente entender o que ele quis dizer com a justiça de Deus. E o que aconteceu? Escreve Lutero: finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e de noite, consenti ao texto das palavras, a saber, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus pela fé. Foi quando senti como se tivesse nascido de novo e entrando no paraíso por portões abertos. Quando é que vem a certeza da salvação em Lutero? Quando ele entendeu que a salvação não é por meio das obras. Deus salva pecadores por meio da morte do seu próprio Filho, que o tornou Senhor nosso e justiça nossa. Então, não adianta a gente andar a confiar nas obras, pecarmos depois jejuarmos, pecarmos depois darmos 30%. Isso não encanta Deus. A nossa salvação vem da obra consumada na cruz, que é Jesus Cristo, e que nós temos que viver em função desta obra, porque Jesus morreu para a nossa salvação e para que nós andemos nas boas obras que Deus preparou de antemão para aqueles que seriam salvos por meio da morte do seu próprio Filho. Então, nós podemos ver aqui que, contrariamente à teologia da glória, o Evangelho da cruz exalta a glória de Deus e rebaixa os méritos do homem. Então, Martinho Lutero, com todas as suas obras, elas ficaram ruídas. E Deus permaneceu o Deus de toda a glória. E também exalta a graça, a livre graça de Deus e rebaixa os méritos do homem.
O Evangelho da Cruz denuncia a nossa incapacidade natural de fazer algo útil para Deus. Nós temos uma mania de pensarmos que podemos servir a Deus, de pensarmos que podemos fazer algo melhor e útil para Deus. Mas a Bíblia diz que é Deus que fez algo útil e melhor para nós. Não é o contrário. O Evangelho da Cruz é um evangelho que nos coloca na posição que nós devemos ser, na posição de filhos dependentes da graça provedora e sustentadora de Deus. Uma posição de absoluta dependência de Deus. E quando o Evangelho da Cruz entra em nossa vida, penetra no centro da nossa alma, o que acontece em nós? Ela traz resultados maravilhosos. Um dos resultados é uma vida de oração. Por que nós oramos? Nós oramos porque reconhecemos a nossa dependência de Deus. Nós oramos não porque a nossa oração faz coisas. A nossa oração destrói montanhas, destrói diabo, destrói maldições geracionais, destrói marido espiritual. Não é por aí. Nós oramos porque dependemos de Deus. Estamos embaixo da graça soberana de Deus. Então, sempre que dobramos o nosso joelho, nós estamos a dizer a Deus: Deus, eu não posso nada. O próprio Martinho Lutero, no leito da sua morte, ele disse o seguinte: nós somos pedintes. Essa é a verdade. Então, nós não fazemos magias com orações. Nós nos humilhamos perante Deus. O Evangelho da Cruz também traz como consequência uma vida de estudo contínuo da palavra de Deus. Por quê? Se a Bíblia é a palavra externa que Deus nos deu para o nosso bem, então é somente por meio da Bíblia que nós podemos caminhar e viver na vontade de Deus. Nós podemos saber o que é que Deus requer de nós e como é que nós devemos viver. É por meio da Bíblia. Então, nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos amar a Bíblia, nós vamos tornar a Bíblia um instrumento muito essencial em nossa vida. A nossa vida vai ser uma vida de meditação da Bíblia, até chegarmos àquilo que Spurgeon disse, que nós teremos um sangue biblino, porque em nossas veias vai circular a palavra de Deus, nas veias da nossa cognição. Então, nós vamos amar a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia para sabermos como governar a nossa própria vida, governar a vida da nossa família, governar a igreja, como devemos encaminhar os negócios, como devo trabalhar, como devo manter os meus relacionamentos neste mundo caído. Então, a Bíblia é um instrumento próprio para nos orientar. Então, nós passamos a amar a Bíblia. E não somente isso, como também passamos a ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Quando nós estamos embaixo e satisfeitos pela mensagem da cruz, o que nós queremos é pregar aquilo que a mensagem da cruz nos diz para pregarmos. O Evangelho é o Evangelho da cruz. Nós não vamos pregar, não vamos inventar uma outra teologia, um outro Evangelho, mas vamos pregar o Evangelho que a Bíblia nos ordena a pregarmos. Nós vamos governar a igreja como a Bíblia ordena a governarmos a igreja. Nós não vamos tornar a igreja a fonte de nossos rendimentos, os irmãos como nossos empregados e outras coisas. Nós vamos olhar a igreja de Cristo como igreja de Cristo. E nós, ministros, como um privilégio de servirmos a um Deus Todo-Poderoso. Vamos governar a nossa família como deve ser. Nós aqui em Moçambique e em África ainda lutamos muito com a palavra de Deus. A igreja em África expandiu-se em comprimento e vai se expandindo cada vez mais. Mas em profundidade é uma miséria. E isso se reflete nas nossas famílias. Pastores, líderes, irmãos que espancam suas esposas. Traições
e tudo mais. Isso é porque nós nos rebelamos ao que a palavra de Deus diz. Negócios. Nós aqui em Moçambique somos um povo muito interessante, porque trabalhar não é problema. Até um filósofo castelhano dizia que nós temos uma cultura de ócio. Mas a Bíblia, desde Gênesis até o Novo Testamento, sempre insiste que nós devemos trabalhar. Nós gostamos de receber. Até alguém disse que na nossa bandeira tinha que haver pires. Então, sempre para recebermos. Então, a nossa cultura moçambicana é uma cultura de ócio, uma cultura de receber. Mas a igreja podia fazer uma contracultura. Mas o que acontece é que, infelizmente, nós temos uma igreja que não tem uma teologia de trabalho, uma igreja que não tem uma teologia de negócios saudável. A única teologia de negócio que existe é que a igreja é negócio. Ponto final. E são poucas pessoas que ganham com isso, sobretudo os líderes. Mas a Bíblia, ela nos orienta como nós podemos pensar os negócios, como nós podemos pensar o trabalho. Então, a Bíblia tem elementos essenciais. Acredito que alguém deve estar a pensar qual é o versículo que fala de negócios na Bíblia. O terceiro ponto, ainda tenho tempo, pastor Kevin? Okay. O terceiro ponto é o método usado por Lutero para a reforma. O primeiro método que Lutero usou é confrontar os erros doutrinários e da igreja por meio da palavra de Deus. Irmãos, Lutero era uma pessoa muito interessante. Ele não saiu nas ruas começar a falar mal de Papa. Sempre, mesmo quando alguém ler as 95 teses de Lutero, mesmo dentro das 95 teses, Lutero protege a integridade do Papa. Ele fala muito bem do Papa. Lutero não atacou o Papa. Lutero atacou o sistema, a imoralidade, a corrupção por meio da palavra de Deus. É verdade que posteriormente, porque a própria igreja atacava Lutero, chamavam ele de javalim e outras coisas, então Lutero também replicou e atacou. Mas isso foram repercussões do confronto entre Reforma e a Igreja Católica. Mas o que acontece é que nas 95 teses nós não encontramos palavras negativas de Lutero contra Roma. O que ele fez foi confrontar a Igreja, denunciando os seus erros, os seus pecados e o desvio da palavra de Deus. Foi confrontar a apostasia da Igreja de Cristo. No Meditai do ano antepassado, uma revista que produzimos em Nampula, um irmão, Timóteo Bila, já pregou numa das conferências aqui, ele escreveu um artigo com o título Socorro, precisamos de um pregador confrontador. Então, nós precisamos de pregadores como Martinho Lutero, pregadores que confrontam a nossa imoralidade, a nossa corrupção. Então, o próprio Lutero, só para ver que a forma de confrontar a igreja estava alicerçado na Escritura, ele escreveu o seguinte: os cristãos deveriam ser ensinados que aquele que vê um necessitado, mas desvia o seu olhar dele e compra uma indulgência, recebe não a remissão do Papa, mas a ira de Deus. Está aqui patente a parábola do bom samaritano. Está aqui patente o que o reverendo Augusto Nicodemos estava a falar aqui. O amor ao próximo. E isso é bíblico. E vejam que Martinho Lutero está a citar as Escrituras. O segundo método é o reavivamento da igreja por meio da reforma doutrinal. Então, Lutero não pôs os alemães a saltitarem, a dançar noites e noites e chamar isso de reavivamento espiritual. Lutero trouxe a palavra de Deus para a Alemanha. Ele traduziu a Bíblia para o povo alemão conhecer. Ele ensinou a palavra de Deus. A vida de Martinho Lutero era um fluxo dinâmico da palavra de Deus. Ele ensinava a palavra de Deus na igreja da cidade, ensinava a palavra de Deus na igreja de Wittenberg, ensinava a palavra de Deus
na sua própria casa, ensinava a palavra de Deus nas conferências. Então, Lutero não trouxe outra coisa senão a palavra de Deus. E foi a palavra de Deus que trouxe o reavivamento na Alemanha. E foi a palavra de Deus que trouxe o reavivamento na Genebra. Foi a palavra de Deus que trouxe o reavivamento na Escócia. Foi a palavra de Deus que trouxe o reavivamento na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, não foram invenções de papistas ou invenções de teólogos que buscam revelações em outras fontes, mas foi a palavra de Deus. Dispor a palavra de Deus na própria língua dos crentes. Isso foi muito importante. Eu recordo-me que houve um tempo aqui em Moçambique, a Igreja Metodista trabalhou muito na tradução dos textos em línguas locais. Eu li o primeiro livro de John Patton em Xitsua, o livro da minha avó. A Igreja, a Assembleia de Deus, do pastor Mugabe, traduziu muita literatura em Xangana. Então, os crentes liam na sua própria língua e entendiam. Mas hoje em dia, parece que mesmo as igrejas que faziam isso já estão a afrouxar. E a nossa geração pouco se importa com isso. E nós estamos a perder muito, porque a vida entra por meio das nossas categorias linguísticas. Então, a nossa linguagem nos aproxima mais à compreensão das coisas. Então, se nós, em português, há coisas que eu posso não entender em português, mas em Xitsua entendo muito bem. Eu encontro o elan, a essência da coisa. Então, é muito bom que a gente volte a essas práticas. Pregar o Evangelho como confessor de fé. Lutero não pregava coisas das quais ele não acreditava. Algo que é muito comum nas nossas igrejas. Então, Lutero pregava aquilo que ele mesmo acreditava. É por isso que embatia-se muito com a Igreja Católica. Na dieta, em muitos encontros, tanto o encontro com o imperador, o encontro para ele retratar das suas teses, ele disse o seguinte, que eu não posso me retratar disto, porque é o que a Escritura diz. Eu não posso negar aquilo que a palavra de Deus diz. Se for para morrer, eu posso morrer. Se for para viver, vou continuar a viver. Mas eu não posso me retratar, não posso negar aquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque ele acreditava na palavra de Deus. Então, muitas vezes nós temos alma dobre. Aquilo que o reverendo Augusto estava a dizer, acreditamos numa coisa e confessamos outra. E muito obrigado pelo tempo que estivemos juntos. Oremos. Pai, nós te somos gratos pela forma como o Senhor trabalha em nossas vidas e também pelo seu maior desejo, que é de ver uma igreja viva, bíblica em Moçambique. E nós lemos a história dos gigantes para que, por cima dos seus ombros, nós possamos enxergar mais longe e possamos servir-te, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.